Olá, companheiros. Então, mais uma vez aqui nós estamos reunidos através dos nossos canais virtuais, não é? Para o nosso estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? Primeiro estudo nosso de 2021, gravado ainda em 2020, mas já, né, sendo disponibilizado aí em 2021. E nós vamos dar sequência ao tema que nós vínhamos estudando, né? Na nossa nosso último estudo, dois últimos estudos, na verdade, nós analisamos o tema da vontade, inicialmente a vontade, a definição, o que a gente entende por vontade, de acordo com essa cartilha que Emmanuel nos traz, não é? Que é pensamento e vida. E posteriormente tratando do tema da vontade no contexto da obsessão, né? Um tema que a nossa companheira Jéssica nos questionou através aí dos nossos canais online, né? Os campos de comentários e perguntas, aos quais a gente estimula, inclusive, a todos os companheiros aí que, enfim, tiverem questionamentos, tiverem dúvidas a respeito aqui do nosso, né, do nosso estudo, daquilo que a gente está trazendo. A gente estimula todos que possam também, como a Jéssica, colocar suas perguntas aqui nos campos de comentários e a gente vai acompanhando e vai respondendo na medida do possível. Dito isto, nós vamos dar continuidade, então, a esse tema da vontade, já na terceira semana, fazendo algumas ligações com as questões atuais que a gente tem visto na Terra, a questão da pandemia, e muito nos apoiando já nessa obra recém-lançada de Manuel Filomeno de Miranda, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, lançada anteontem, né, nos canais online, para aqueles que eventualmente ainda não conhecem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a capa aqui para todo mundo ver. Livro recém-lançado pelo Divaldo, e eu não vou conseguir colocar aqui, mas o título, né, No Rumo do Mundo da Regeneração, psicografia do Divaldo, autoria do Manuel Filomeno de Miranda, e que fala exatamente deste tempo que nós estamos vivendo, e de cara, numa primeira leitura, nós já fizemos algumas anotações aqui, e obviamente preliminares, iniciais, né, mas que a gente queria trazer para ser olhado em conjunto com este conteúdo clássico de Emmanuel, né, o Pensamento e Vida. Então vamos lá, vamos dar sequência, sempre, né, rogando aos nossos bons amigos espirituais que estejam conosco, que nos amparem, que nos protejam, pois sem eles a gente não pode fazer nada, né? Temos o nosso dever pessoal, particular, de nos prepararmos e de agirmos no mundo em consonância com aquilo que nós estudamos, mas sem dúvida, sem o amparo deles, nós não poderíamos realizar aqui esse trabalho, né? Então, que eles possam nos inspirar e amparar uma vez mais nesse estudo aqui. Então vamos lá. Nós vamos compartilhar o texto, como sempre fazemos, né? Já estudamos a primeira parte desse capítulo. Para aqueles que eventualmente não tiveram a oportunidade, a gente convida a assistirem os vídeos anteriores. E nós vamos partir deste ponto aqui, tá? Dando sequência ao pensamento, à linha de pensamento. Quando Emmanuel nos diz que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se, unem-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Vamos tentar interpretar um pouquinho, né, o que Emmanuel está nos dizendo aqui.
Então ele está falando de três forças do universo: pensamento, eletricidade e magnetismo. Né? O pensamento é exatamente daquilo que nós vimos falando nos nossos estudos. A eletricidade tem a ver com a passagem de correntes elétricas, né, de elétrons em meios favoráveis. E o magnetismo são os campos de atração ou repulsão que são criados, né, por força ou em razão de forças agindo num determinado campo. Tentando interpretar isso daqui, nós entendemos isso como Emmanuel nos dizendo que em toda manifestação de vida, o pensamento ele vai gerar duas consequências básicas, do ponto de vista quase que física espiritual. Né? A primeira delas é exatamente que o pensamento é uma corrente, como uma corrente elétrica, uma corrente de energia materializada, né, se é que nós podemos assim definir o pensamento, atravessando um determinado campo. Esse campo é definido por Allan Kardec como o fluido cósmico universal, por falta de uma expressão melhor que pudesse contextualizar essa realidade ao tempo em que Kardec trouxe, né, o conhecimento científico que existia à época que Kardec trouxe a codificação. Então é esse grande, esses fluidos, não é, que nos envolvem, essas energias, esse campo vibracional que envolve todo o universo, né, a corrente elétrica divina onde a vida se expressa. O nosso pensamento caminha pelo universo. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender a constituição desse fluido cósmico, o mais importante de nós entendermos é que o nosso pensamento, ele caminha, ele se expande por todo o universo. Né? Tanto mais intensidade, tanto mais distância, quanto maior a força do nosso pensamento numa direção ou noutra. Obviamente, o pensamento no bem tem uma expansão quase que infinita, né? Enquanto o pensamento desvinculado das leis divinas, ele ainda tem atuação restrita, né? Exclusivamente naqueles com os quais ele encontra sintonia, ligação. E é disso, mais ou menos, o que o Emmanuel segue falando aqui. Por quê? Ao criar essa expansão, ele cria também magnetismo, ou seja, ele cria a capacidade de atrair como um magneto, ou seja, como um ímã é capaz de atrair. Quando a gente estuda os ímãs, a gente sabe, a ciência criou esse conceito de dois polos num ímã, chamados de positivo e negativo. Que poderia ser A e B, né? Não vamos entender como positivo de bem e negativo de mal, não é isso. Positivo e negativo poderia ser A e B, C e D, poderia ser qualquer nome. Fato é que positivo e negativo se atraem, tanto quanto, e vice-versa, tanto quanto, e positivo se repelem, da mesma forma que negativo e negativo se repelem. Muito bem. Essa atração, né, esse empuxo, né, que é causado quando eles se aproximam dentro do seu campo magnético, dentro do seu campo de ação, o magnetismo, ele acontece em diversos fenômenos da existência, nos planetas, nos nossos átomos, uma série de situações, e inclusive com o pensamento. O pensamento cria essa capacidade de atração ou de repulsão em relação a outros pensamentos e a outras energias ou eletricidades, né, que habitam o universo. A gente espera que não tenha ficado muito complexo, né? A gente tentou simplificar um pouquinho ou destrinchar um pouquinho o que o Emmanuel está dizendo, porque essa é uma lei da vida que a gente conhece apenas a superficialidade dela, nós como terráqueos, limitados pelas sensações da matéria. O que a gente tem é uma percepção ainda muito superficial
de todo esse fenômeno aqui, e que os espíritos têm tentado nos trazer de uma maneira didática para nossa compreensão. E o que a gente faz é tentar exatamente explorar esse didatismo, né? Essa linha de pensamento que os espíritos nos oferecem. Por isso, se ficou dúvida, se não ficou claro, por favor, né? Principalmente das aplicações práticas disso, fiquem à vontade para questionar, como a gente já tinha colocado. O mais importante, porém, sem dúvida, é isso, né? Quer dizer, que essa ação do pensamento ele vai criar gravitação e afinidade. O que quer dizer que, por força do nosso pensamento, e acho que isso é muito importante, né? Da gente destacar, apenas pensando, independentemente de ações e palavras, nós criamos gravitação em torno de nós e criamos afinidade. Então, percebamos que com a nossa ação no mundo, existem espíritos que são atraídos até nós, da mesma forma que nós somos atraídos para alguns espíritos. E nós ficamos gravitando em torno deles, ou seja, nós ficamos, imaginemos o planeta rodando em torno de um Sol, né? Nós ficamos rodando em torno dessa força de atração, principalmente por causa das ideias que ela nos oferece. Porque nós nos assimilamos, nós criamos vinculação com as ideias, com os pensamentos, com a maneira de enxergar que um determinado espírito, ou às vezes até um determinado contexto, nos oferecem. A gente fica em volta daquilo. Então, se eu gosto de um determinado artista, por exemplo, né? Eu começo a entrar na internet, procurar por ele, ver o que ele está fazendo, ler as suas opiniões, seguir o que ele fala, alimentar a mesma ideia que ele. Então veja que eu criei uma gravitação, eu estou rodando em torno dessa pessoa. Imagina que eu tenho um amigo, uma pessoa, né, que eu estou o tempo todo conversando com ele, ouvindo a opinião dele, concordando com ele. Veja, eu estou rodando em torno dessa pessoa. Qual que é o problema disso? Se for alguém devotado ao bem, nenhum. Se for alguém que tem uma tendência para o mal, eu estou gravitando em torno do mal. E ao mesmo tempo, eu estou criando isso em torno de mim. Eu estou criando a gravitação de espíritos encarnados e desencarnados em torno de mim. Com base em quê? Com base em afinidade, como nos diz aqui, vou colocar aqui, como nos diz aqui o Emmanuel, em torno de afinidade, ou seja, de similitude. Então eu crio um campo de vida com base na maneira que eu penso, de pessoas, de situações que ficam rodando em torno de mim. Só por pensar. Só por pensar. Então vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, uma característica de mágoa. Okay? Uma mágoa que não se expressa em palavras, que não atua no mundo, muitas vezes, que não tem um aspecto de vingança material, de maledicência, mas eu guardo essa mágoa profundamente no meu coração. Eu estou gerando um campo eletromagnético relacionado ao sentimento da mágoa, que por afinidade vai atrair outros espíritos com um teor semelhante ao meu e que vão passar a rodar em torno de mim, alimentando a minha ideia. Quais são as consequências da mágoa? Afastamento, rancor, isolamento dos outros, dificuldades de convivência, amargor. Isso para não falar das consequências físicas, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Quer dizer, tem uma série de consequências por força do perispírito que acontecem como consequência disso. Acho que esse exemplo tenta resumir um pouco tudo que a gente veio falando até agora. E se aplica a qualquer contexto da nossa vida. Então, de uma tal maneira que é fundamental a gente observar qual é o meu padrão de pensamento ordinário, normal. Enquanto eu estou no meu dia a dia, o que eu penso?
em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação, né? Qual é o teor das coisas que eu penso? Qual é o teor das ideias que eu busco no meu dia a dia? Porque isso vai revelar as minhas companhias espirituais e o ambiente fluídico que eu crio em torno de mim, não é? Mas a vontade, voltando aqui, a vontade é o impacto determinante. O que Emmanuel quer dizer com isso? Nela dispomos de um botão poderoso que decide movimento ou inércia da máquina. Portanto, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Vejam que ideia importantíssima para a nossa encarnação. Porque como espíritas nós sabemos que estamos sujeitos às leis de ação e reação, ou de causa e efeito, né? Então o que o Emmanuel está nos dizendo é que a vontade é quem vai estabelecer as causas que vão determinar o destino ou consequências ou reações ou karmas, como se diz, né? Em algumas linguagens místicas até. Ou seja, se é causa e consequência, a causa está na vontade, a consequência é da vida. Se é ação e reação, a ação está na vontade, a reação é da vida. Vejam que coisa fundamental para a gente entender na nossa vida. Se eu quero ter um futuro melhor, o ponto em que eu preciso atuar na minha existência é exatamente a vontade. É a minha determinação para o bem. Essa ideia é fundamental. É a minha determinação em seguir um caminho de renovação que vai estabelecer todas as minhas consequências da reencarnação. A pergunta natural que a gente se faz é, Renato, como que eu direciono essa vontade? Porque vejamos que a vontade, diz o Emmanuel, tá? Ela não impede a reflexão mental, ou seja, ela não impede o pensamento. Especialmente quando se trata de conexão entre os semelhantes, né? Porque sintonia ela é inderrogável. Mas ela se impõe, ou ela impõe, o jugo, o controle da disciplina sobre os elementos que administra. Então quer dizer que com a vontade eu vou parar de pensar no mal? Muito pelo contrário. A vontade vai me despertar para um pulso no mal que eu sinto em mim mesmo, fazendo-me tomar uma direção contrária em relação a esse pulso. Vamos dar um exemplo concreto disso novamente, relacionado à questão da pandemia que nós estamos vivendo. Olha o que o espírito Francisco Spinelli diz ao Manuel Filomeno de Miranda, num determinado momento em que eles estão estudando o fenômeno da pandemia do ponto de vista espiritual. Tá? E diz o seguinte: o equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Vejam esses elementos que o Spinelli vem trazer para nós. Equilíbrio mental, ou seja, equilíbrio de pensamentos, equilíbrio de ações.
mas fundamentalmente equilíbrio de pensamentos na mente. Como diria Jesus, vigilância, né? Oração e vigilância em relação ao nosso tônus, ao nosso ritmo, ao teor dos nossos pensamentos. E uma busca consciente, voluntária, porque eu quero, de ter maior equilíbrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes eu estou passando no meu dia a dia e estou desequilibrado, atordoado, e vê uma pessoa do nada e me diz alguma coisa. E nesse momento eu paro. É ação divina sobre nós. Agora, existe uma busca consciente de que eu preciso me equilibrar. Eu tenho necessidade de me equilibrar, então eu vou procurar conteúdos que mudem o ritmo do meu pensamento, no meu dia a dia, na minha constância, né, da vida. Tendo reconhecido em nós que nós temos tendências a voltar para o abismo por força de assimilação, a partir do momento em que nós criamos ferramentas conscientes para retornar ao equilíbrio, ao prumo, eu me sintonizo com outras esferas e com outras energias. É o que nos diz aqui o Spinelli. Agora, se nós não temos nem consciência de como está o meu pensamento no dia a dia, vai ser muito difícil fazer isso. Porque eu vou me acreditar muito bom. Eu vou me acreditar equilibrado. Não é? Que tudo está sempre bem para mim. Agora, se eu olho de maneira consciente para o que eu sou e estabeleço compromissos, é mais ou menos como o doente que se conscientiza que tem uma doença grave, que não quer ficar doente e que estabelece uma rotina de medicamentos, como acordar todo dia de manhã, né, aqueles que têm pressão alta, e tomar o seu remedinho para pressão, ou para diabetes, ou para o que quer que seja, para fazer o controle disso, para estabelecer um equilíbrio mental de maneira consciente nas nossas encarnações. A irrestrita confiança em Deus. O quanto nós temos exercitado a nossa confiança em Deus nestes dias tenebrosos. Isso é a fé. Agora, é muito difícil eu expressar fé quando eu não tenho vivências que a confirmam. E as vivências de fé, elas não se dão num templo religioso. Elas acontecem na singeleza, na simplicidade do dia a dia. Quando eu busco enxergar Deus em tudo que acontece comigo, nas coisas que eu considero boas e nas coisas que eu considero ruins. De novo, isso pode acontecer de uma maneira surpreendente. Eu me curo de alguma doença, alguém vem para mim e diz: você fez uma prece de gratidão a Deus, e eu desperto. Mas pode acontecer como um programa estruturado de fé, em que eu busco a presença divina no meu dia a dia com disciplina, com constância. Buscar enxergar Deus nas coisas, buscar fazer as orações, as preces, buscar me ligar a Deus das mais diversas formas, para sentir a atuação dele no meu dia a dia, mais do que de forma raciocinada, mas começar a sentir a experiência divina no meu dia a dia. A oração ungida de amor, ou seja, não aquela prece simplesmente, nem a prece repetida, nem a prece autointeressada, mas a prece consciente dos seus efeitos, que sabe que pode servir onde o corpo muitas vezes não pode atuar, que ao fazê-lo atrai a presença dos bons espíritos, e ao atrair é para fins nobres, né? Ou seja, é aquela
ligação consciente aos bons espíritos. E mais uma vez, temos ouvido isso de vários companheiros, de que a prece é muito mais do que as palavras ditas. A prece é a ação. No momento em que eu estou agindo, ligado a Deus, eu estou em oração, estou em estado de oração. De uma tal forma que é possível viver o dia todo orando. Não com palavras, não repetindo palavras, mas agindo no bem. Os esforços de caridade, os esforços no bem, o bem, a caridade material, a caridade moral, que fala o Evangelho. Veja que cada item desse, nós poderíamos abrir aqui um capítulo todo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um capítulo sobre a fé, existe um capítulo sobre a oração, a fé que move montanhas, pedir obtereis, amar ao próximo como a si mesmo, são capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec nos oferece para que nós possamos estudar e refletir em nós mesmos e em nossa postura íntima diante de cada um desses itens. Muito bem, percebamos que esses 4 elementos, eles são alimentadores da vontade, fundamentalmente. Por que eles são tão importantes? Voltando aqui para o que Emmanuel nos traz. Porque só a vontade é suficiente. Deixa eu aumentar aqui. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Uma harmonia que se reflete, inclusive, na nossa saúde perispiritual e espiritual. Primeiro espiritual, depois perispiritual. Capaz de gerar imunidades contra diversas doenças. Não estamos dizendo, e é sempre importante, o próprio Manuel Filomeno diz isso aqui muitas vezes, tá? Não estamos falando de descuidos das providências sanitárias básicas. Lavar a mão, usar a máscara, procurar manter a distância física. De novo, esse livro aqui fala expressamente disso. Por quê? Porque o desrespeito a essas normas, esse desrespeito, ele tem origem num tormento. Então não tem como a gente dizer que eu posso abrir mão de obrigações sanitárias e só fazendo isso me curar. Porque eu vou estar alimentando um tormento. Então eu não tenho como exercitar a vontade alimentando um tormento, alimentando um vício. O que a gente consegue interpretar, né, olhando esses textos em conjunto, é que tomando todos os cuidados, muitas vezes pode acontecer de ainda assim ser exposto ao vírus, mas nessa condição, o espírito que se encontra em condição equilibrada, feliz, do ponto de vista espiritual, terá os anticorpos necessários para o combate. Ou seja, isso é uma profissão de fé para nós. A gente se lembra sempre dos trabalhadores que iam atender os leprosos, por exemplo, nos hospitais, né, que tinham contato diretamente, e com uma série de outras doenças, e não se contaminavam. Portanto, para que nós não tenhamos receio, ao tomarmos as precauções sanitárias e ao tomarmos as precauções espirituais, tenhamos a confiança de que há um Deus que vigia por nós, de que há leis que regem a nossa existência e que nós, essa para mim é a grande beleza do Espiritismo, para que nós também não caiamos numa fé vazia de que Deus vai resolver tudo para mim. Que existem leis justas que regem o universo e eu sou capaz de acionar essas leis em meu favor e em favor daqueles que me rodeiam. Como? Com tudo isso que nós falamos. Sintonizando-nos a esferas felizes da vida
nas quais nós estaremos em sintonia diferente. Não apenas em relação à Covid-19, mas em relação a todo o nosso contexto espiritual e perispiritual. Esse é um tema que pede um aprofundamento muito grande da nossa parte, na nossa intimidade. Mas que tenhamos a confiança de que o bem permitirá que nós somente sejamos expostos àquilo que são as nossas necessidades, sem extensão de dores por força da nossa rebeldia. Outra coisa que é dita nas entrelinhas nessa obra, né? Que a rebeldia talvez esteja causando uma extensão das dores maior do que o necessário. Para nós refletirmos. A dor era necessária, a sua extensão é uma escolha nossa. Então olhemos para essa ferramenta, em resumo, que nós temos na mão, hoje em dia, que é essencial para nós, que é a vontade. Uma força poderosa da nossa autodeterminação no bem. Que nós nos concentremos nestas horas de dor no bem que nós podemos fazer, em mantermos um pensamento vigilante, equilibrado, criarmos rotinas novas de alimentação espiritual, valorizarmos um pouco mais o aspecto das leituras com a reflexão. Falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, quantos capítulos, né? Tem aqui 4 capítulos que a gente poderia estudar de maneira reflexiva, ou seja, para nós mesmos, não para os outros. Quantas obras como Pensamento e Vida que nós podemos estudar para nós, valorizarmos mais essas leituras. Valorizarmos mais os momentos de ação no bem que nós temos, transformando o momento da caridade material também em caridade moral, olhando nos olhos e sentindo a condição íntima daqueles que nós assistimos. Se este for o nosso foco, nós poderemos ser agentes da era nova que se está estabelecendo na Terra, a pouco e pouco. E essa é a mensagem positiva. E é a vontade que vai dizer isso. De uma tal maneira que a gente possa pensar: eu realmente tenho essa vontade? E se eu não tenho, qual vai ser a disciplina que eu vou me impor para que eu crie essa vontade? De maneira organizada, para que eu me sintonize com a era nova, para que eu mude, né, as minhas referências espirituais, crie uma gravitação do bem em torno de mim, em torno das pessoas que eu amo. E tenha confiança em Deus, o grande regente do universo, que não permite que uma folha caia de uma árvore sem que isso seja merecido ou necessário. Muito bem. Então essas eram as reflexões que a gente queria fazer hoje. Acho que temos um material bastante rico. Na próxima sexta-feira, a gente vai iniciar o capítulo 3 da obra, então, que é o capítulo sobre cooperação, né? Tem muito a ver com tudo isso que a gente está estudando aqui. Então, aproveitando, né, essa oportunidade, que todos nós tenhamos um bom ano. Né? É só um marco material, físico, né? Em realidade, os dias se sobrepõem uns aos outros na nossa vida, né? Mas é sempre uma oportunidade de nós refletirmos, de pararmos, de olharmos para a nossa vida, estabelecermos novas metas, ainda que seja só um calendário estabelecido pelo homem, de alguma forma ele tenta refletir os ciclos da natureza e está se abrindo um novo ciclo para nós. Então que seja um novo ciclo em que a gente está trazendo aprendizados muito ricos, certamente deste ciclo de desafios que nós acabamos de viver, mas que nós aprendamos a
com estes acontecimentos, né, estabeleçamos novas metas e criemos um novo ciclo onde a gente tenha mais saúde espiritual, acima de tudo, no nosso coração. É isso que a gente deseja para nós todos. Uma boa semana e até a próxima oportunidade, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e os bons espíritos estejam conosco. Até a próxima.